Somos uma sociedade que ainda penaliza a sexualidade, o prazer, Ai, que não tenho a menor dúvida. ainda em 2024? Completamente. Somos uma sociedade ainda muito retrógrada nesse aspecto. Sim, apesar do discurso às vezes ser um discurso, enfim, um bocadinho modernaço, como eu Parece costumo que dizer. somos modernaços, mas Porém, as coisas são um bocadinho diferentes e revelam-se nestas questões, tão simples quanto sabermos que existe um tratamento, um medicamento, que pode evitar que as pessoas se infectem. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. no dia em que sai este podcast, comemora-se o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. E talvez as metáforas bélicas e da guerra contra a doença não sejam as melhores. Já em 1978, Susan Sontag escreveu A SIDA e as suas metáforas, um notável ensaio sobre a utilização alegórica e frequentemente culpabilizante da doença na nossa cultura. E nela afirmou: as metáforas têm que ser expostas, criticadas, desancadas, arrasadas. Nesta mesma semana ficou a conhecer-se o novo relatório de infecção por VIH em Portugal, apresentado pela Direção-Geral de Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, a revelar que em 2022 foram diagnosticados 804 novos casos de infecção por VIH, mantendo-se a tendência decrescente que se verifica desde o ano 2000. Na última década, a diminuição foi de 56%. Os casos de SIDA desceram 74%. Uma doença que é cada vez mais crónica e menos uma sentença de morte e que, mediante tratamento, não é detectável nem transmissível. Os números refletem que a maioria dos novos casos foram registados em homens, com uma média de idades de 37 anos. E embora a transmissão heterossexual se mantenha como a mais frequente, os casos em homens que têm sexo com homens corresponderam à maioria dos novos diagnósticos. Este ano assinalam-se 40 anos da epidemia de VIH em Portugal e ainda não há cura para este vírus nem vacina. O que é algo surpreendente, dado que, recentemente, num tempo recorde, o mundo criou vacinas contra a Covid-19. Haverá falta de investigação, vontade e investimento para se encontrar finalmente uma vacina para o VIH? Vou perguntar à minha entrevistada. O que este novo relatório deixa claro é que, ao contrário da grande evolução da medicação e diagnóstico da doença, o estigma e a discriminação associados à infecção por VIH persiste quase inalterável, com 4 em cada 10 pessoas seropositivas a referirem terem sido alvo de algum tipo de discriminação social e 15% a reportarem já ter sofrido alguma situação de violação dos seus direitos. O que é que falta fazer para que este cenário mude? Desde 1983, o estigma foi mudando de rostos. O HIV já foi considerado a doença dos gays, das pessoas travestis e trans, depois das prostitutas, das pessoas toxicodependentes, até se perceber que era uma doença que podia infectar qualquer pessoa, fosse qual fosse a sua orientação sexual, identidade de género ou condição social. Mas a culpa e a invisibilização ainda permanece, talvez por ser uma doença associada ao prazer, com todos os falsos moralismos associados a uma cultura judaico-cristã. Vou querer falar também sobre isto. Esta semana foi também notícia que o tratamento preventivo para o VIH, a PrEP, ou profilaxia pré-exposição, que é um comprimido que previne a transmissão do vírus da imunodeficiência humana, estará disponível fora dos hospitais no primeiro trimestre de 2024, passando a ser mais um aliado contra a transmissão por via sexual, a par do preservativo. A minha entrevistada esperou muito por este momento e, enquanto tentava de todas as formas que o processo de implementação da PrEP avançasse, 5 amigos seus ficaram infectados com VIH. Falo da médica Maria José Campos,
que atribui o atraso desta medida ao facto de, durante muito tempo, a comunidade científica ter sido contra este tratamento por preconceito. E afirmou isso mesmo no livro 1983 de Nuno Alexandre e João Pedro Val, ao afirmar que essa mesma comunidade científica atrasou o processo porque achava que a PrEP era sinónimo de devassidão. E mais disse, eram exatamente as mesmas pessoas com o mesmo discurso contra o preservativo que anos antes impediram, por exemplo, que houvesse preservativos na escola. Maria José Campos é um dos nomes mais incontornáveis no apoio às pessoas infectadas com VIH em Portugal, desde o final dos anos 80, quando dava consultas no Hospital Egas Muniz, exatamente onde estavam internadas as primeiras pessoas doentes diagnosticadas com o vírus. Ela fez parte da fundação da Associação Abraço, depois da ILGA, e foi coordenadora científica do Checkpoint LX, criado pelo GAT, Grupo Português de Ativistas em Tratamento, o primeiro centro em todo o país de detecção rápida do VIH para homens que têm sexo com homens. Até abril deste ano, altura em que se reformou, dava consultas de infectologia no Hospital de Egas Muniz, em Lisboa, e no Hospital de São Francisco Xavier, também em Lisboa, onde trabalhava na unidade de hospitalização domiciliária. Com um profundo sentido de missão e humanismo, nunca caiu nas armadilhas da superioridade moral por ser médica, branca, de classe média e heterossexual. E tem sido ao longo destas 4 décadas uma aliada da comunidade LGBTQIA+, percebendo de perto os seus desafios, culturas e vivências, sem olhar o mundo à sua imagem, evoluindo junto com estas pessoas e trazendo esse conhecimento para junto da classe médica e científica. E foi precisamente por sentir que podia ser útil a muita gente que atrasou 2 anos à sua reforma para estar na linha da frente e ajudar nas respostas de rua à Covid-19. E só em abril, aos 68 anos, abrandou e saiu de cena do mundo da medicina. Mas a sua curiosidade em relação aos outros e ao mundo mantém-se inalterada, porque faz parte de si, já me disse, num café que tomamos. Sei que nos últimos meses tem aproveitado o tempo livre para aprender a nadar, que aprendeu também a falar italiano e imagine-se bordado japonês, upa-upa. E quem a conhece de perto elogia o seu gosto por querer perceber, discutir e estar a par do que se passa à sua volta, seja no meio científico ou cultural. Eu mesmo já me cruzei com ela em inúmeros eventos culturais em Lisboa, que é cada vez mais uma cidade que não nos dá descanso, não é, Maria José? É. Pode crer. E apesar de me ter dito há dias, quando tomámos o tal café, que tem fama e proveito de ter mau feitio e de ser provocadora, sabe bem a fatura que tem pago por ser uma mulher que vai contra um certo sistema numa classe profissional que considera ainda muito conservadora, castradora e masculinizada. Maria José disse nas tintas para isto e contou-me que, para deixar alguns colegas com a boca no chão, quando lhe perguntaram se não tinha pena de se reformar, afirmou: não, as pessoas devem sair na altura certa. E além disso, fiz tudo aquilo que gostei de fazer como médica. E na vida também. Estive presa, andei na droga, moro no Casal Ventoso e até já fiz um filme com um ator pornográfico. Pausa dramática. Ficaram também de cara à banda? Pois, querem saber mais sobre isto? É ouvirem agora da sua boca. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Maria José Campos, bem-vinda ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Olá, muito obrigada pelo convite. Depois desta introdução, não sei se tenho mais alguma coisa para dizer. Vamos saltar juntos? Vamos. Vamos a isto. Curioso com o episódio de hoje. Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas. Aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe uma história. Esta dança entre o rigor e a arte esconde-se um pouco por todo o nosso cotidiano, já reparou? Basta pensarmos no DS4, da DS Automobiles. Puro savoir-faire, do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento. Uma peça criada com minúcia artística. Uma berlina de topo, com o novo DS Iris System, o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita a experiência em viagem, nomeadamente ouvir podcasts como este, que está prestes a começar. Desfrute. Começo pelo seguinte, passaram 40 anos e ainda não há vacina para o VIH. Por outro lado, a vacina da Covid-19 surgiu em muito pouco tempo, com o mundo e a comunidade científica a juntar forças como nunca antes se tinha visto.
E eu pergunto se houve para a Covid um investimento e uma vontade diferente do que houve alguma vez para a vacina do VIH. Para a vacina de Covid houve uma grande vantagem, que foi exatamente toda a investigação realizada até à data para a descoberta de uma vacina para o VIH, coisa que ainda não aconteceu. Coisa que não aconteceu. Mas esse caminho... Esse caminho, esse conhecimento científico foi fundamental para a criação da vacina para a Covid. É importante dizer que a vacina para a Covid é uma vacina que se destina a prevenir as formas graves de infecção por SARS-CoV-2. Não é a prevenção da infecção propriamente dita. É bom dizer isto porque muitas vezes, ainda hoje, depois de muito se ter falado sobre isto, ainda se levanta, as pessoas ainda ficam, mas eu estou vacinado, como é que isso me vai acontecer novamente? Pode acontecer. Pode acontecer. A questão é minorar ao máximo os efeitos. Exatamente, as formas graves da infecção. E aquilo que se tentou também construir e que se tem tentado também construir para a infecção por VIH, embora essa não seja a minha área de conhecimento, e eu gosto pouco de falar daquilo que não sei, já se tentou várias estratégias também para o VIH, e uma delas também foi essa, foi fazer uma vacina para prevenir a evolução da doença. Portanto, não prevenia a infecção, mas prevenia a evolução da doença para uma evolução de estádio de SIDA. Pronto. Quer dizer, o desenvolvimento da doença. Exatamente. Infelizmente, nenhuma das estratégias, que já foram muitas, foi vencedora. E esta reflexão, houve esta comparação da epidemia da Covid em relação ao VIH, faz sentido esta reflexão de que houve muito investimento, muita atenção do mundo, muitos esforços que resultaram na vacina num tempo mágico, rápido, que não houve nestes 40 anos para o HIV? Exatamente. Portanto, aquilo que se investiu em relação ao desenvolvimento da vacina, e não só, em relação ao Covid, não tem comparação com o atraso do investimento em relação ao VIH. E porquê? Atraso desse... Você, na sua introdução, já falou sobre isso. Porque, de facto, o VIH começou por ser uma infecção que aparentemente parecia só atingir as pessoas que estavam na margem da sociedade, à exceção dos hemofílicos. Portanto, havia a ideia não é connosco, é com estas pessoas. Exatamente. Portanto, aliás, se formos ver toda a literatura dos anos 80 e não só, havia a ideia de que era a doença dos 4Hs, não é? Homossexuais, heroinómanos e haitianos, porque os primeiros doentes vinham do Haiti. E isso teve consequências graves, não é? Porque eram negros. E depois os hemofílicos, o que criou uma divisão entre os maus, entre as pessoas que tinham que se tinham infectado porque pertenciam a setores da população que eram considerados, a eliminar, e os hemofílicos que não tinham feito nada para se infectar. Bom, isto é a história dos anos 80, não é verdade? Mas com consequências graves até os dias de hoje. Precisamente por todo o movimento de discriminação que isso criou. Muito com as pessoas LGBTQIA+, com as pessoas toxicodependentes e com as pessoas profissionais de sexo, não é? Exatamente. Portanto, todas as pessoas que de facto se tinham infectado através daquilo que a sociedade considera ser uma coisa indesejável, má ou um pecado para aqueles que são religiosos, criou exatamente uma reação por parte dos setores conservadores da sociedade de que de facto essas pessoas eram pessoas a eliminar, não é? O cancro gay, os gays tiveram de certa forma o destino e
e as forças superiores, não é Que era um verdade? castigo Castigaram-nos. divino. Exatamente. Era uma certa ideia. Porque têm uma sexualidade que não é a sexualidade aprovada pela sociedade norma, em geral, não é? da norma, etc. Os utilizadores de droga eram pessoas que utilizavam substâncias e que utilizam substâncias que são consideradas agora ilegais. As mulheres, sobretudo as mulheres, mas também os homens que fazem sexo, portanto também as chamados trabalhadores do sexo também, obviamente fazem uma coisa que também não é aprovada pela sociedade e de facto todo este setor foi um setor que foi massacrado pela sociedade por ter assumido comportamentos que saíam fora da norma. E isso, para além de ter sido muito penalizador para esses grupos, também criou-se uma falsa ideia de que não chegava a todas as pessoas. E isso Exatamente. ajudou a que muita gente se infectasse por ignorância, não é? Muitas outras pessoas se infectassem por ignorância. Criaram-se estereótipos, Os não é verdade? estereótipos não defenderam ninguém. Exatamente, nunca defenderam ninguém. Nem as pessoas que eram alvo disso, nem as outras, porque achavam-se a salvo e não estavam a salvo. Exatamente. Muito se avançou nestes 40 anos na medicação, no diagnóstico da doença e mesmo para a prevenção. Esta doença já não é uma sentença de morte, como era nos anos 80, é mais uma doença crónica, não é? E não é transmissível nem detectável para quem está a fazer tratamento. Ora bem, é uma infecção, não é uma sentença de morte, não é? Como já foi nos Como anos já 80. foi, porque nessa altura, nos anos 80 e nos anos 90, antes de serem disponibilizadas a chamada terapêutica antirretroviral de combinação, altamente eficaz, de facto, a maioria das pessoas sabia que o caminho era um caminho para a morte. E foi testemunha, enquanto médica, Fomos dessa fase. Fomos todos os que trabalhámos neste setor e muita gente da sociedade também testemunhou isso, porque muita gente perdeu os seus amigos. Como é que se recorda desses tempos, nos anos 80, quando esteve nas consultas do Egas Muniz? Era o meu trabalho. Nós tínhamos, era curioso porque Mas era uma grande novidade, não é? era uma grande novidade, mas e outros tempos. a equipa era uma equipa muito, muito coesa, é uma equipa muito coesa, com um chefe que era o professor José Luís Champalimau, que era uma pessoa extremamente amável e afável com toda a gente, com os doentes e com a equipa vai recebendo isso. Mas não é imagino que tenha sido muito desafiante, não só porque as ferramentas para o VIH eram outras, muito mais precárias, muito menos desenvolvido o tratamento, a forma de responder a este vírus. As pessoas desenvolviam a SIDA com mais frequentemente, ou sempre, não é? E como é que era para vocês? O que é que vocês assistiram nesses tempos? As pessoas já chegavam muito doentes nessa altura, já chegavam mesmo numa situação, a maioria, não eram todos, mas a maioria já chegava muito doente, ou seja, eram pessoas que já se tinham infectado há mais de 10 anos, muitas delas. E portanto já chegavam, de facto, muito doentes, e portanto a nossa realidade era tomar conta dessas pessoas, oferecendo aquilo que tínhamos para oferecer em termos de medicação, que era apenas os medicamentos para tentar tratar as chamadas infecções oportunistas, porque na realidade medicamentos antirretrovirais a única coisa que tínhamos era o AZT, não tínhamos mais nada, que se percebeu rapidamente que era muito pouco eficaz sozinho. Portanto, no meio destas pessoas muito doentes e que iam morrendo e morriam praticamente pessoas todos os dias na enfermaria, também tínhamos algumas pessoas que, apesar de tudo, conseguiam sobreviver a este tempo, e algumas delas ainda sobrevivem, o que é muito, muito reconfortante. Para nós médicos, a nossa vida é esta, não é? Portanto, quando os nossos colegas nos perguntavam, mas como é que vocês conseguem? Bom, conseguimos, temos que conseguir, porque este é o nosso trabalho. Da mesma maneira que não se perguntam a alguém que faz oncologia como é que consegues tratar doentes com cancro. Consegues. Mas estavam a lidar com uma novidade? Estávamos a lidar com uma novidade que tinha a ver com o facto de a grande maioria destas pessoas
serem jovens. E havia também um medo do contágio, havia muito desconhecimento, muito medo destas pessoas. Não é? Havia, na nossa enfermaria, isso não acontecia, como é óbvio, mas evidentemente que nos outros setores do hospital, nessa altura, a situação era por vezes dramática e a recusa em realizar alguns exames ou alguns procedimentos acontecia. Por parte de técnicos de saúde e médicos? Por parte dos técnicos, dos profissionais de saúde, porque havia de facto esse medo, e o medo gera desconhecimento. Que foi o que aconteceu de outra maneira agora e o medo gera discriminação. No início da Covid-19. Exatamente. Aquilo que nós vimos agora com a pandemia da Covid-19 até parecia que estávamos a voltar ao passado. Sentiu isso? Senti, de certa forma. Não com o setor, não com a fase de porque é que estas pessoas se infectaram, porque era uma coisa que de facto, enfim, se transmitia, rapidamente se percebeu que se transmitia pelo ar, mas pelo medo, o medo do desconhecido. O medo do desconhecido é terrível. Não teve medo? Era uma jovem, estava a lidar com algo sobre o qual se sabia pouco. O senso comum transmitia uma série de ideias assustadoras sobre a doença e sobre o vírus. Como é que se recorda de lidar com esse medo? Eu acho que todos nós, e dizer que não tinha medo, isso é disparatado. Todos nós tínhamos, mas também sabíamos de que forma é que nos podíamos prevenir, não é? De que forma é que nos podíamos proteger. E, portanto, esse aspecto era um aspecto que não interferia. No trabalho. Não interferia no trabalho. É evidente que, claro que tínhamos, não é? E era uma jovem de 20 e tal anos, não era, na altura? Sim, exato. No dia em que sai este podcast, comemora-se o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. E concorda com o que eu disse no início, ao citar também Susan Sontag, que as metáforas bélicas associadas à luta contra a SIDA e à Covid-19, eu próprio fui alertado sobre isso na preparação deste trabalho, e Susan Sontag escreveu A SIDA e as suas metáforas e disse: as metáforas têm que ser expostas, criticadas, desancadas, arrasadas. Concorda? Completamente. Eu li o livro da Susan Sontag na década de 90 e é de facto um grito de alerta fundamental, porque de facto cada vez que nós dizemos a luta contra a SIDA, estamos a colocar as palavras têm muita força e estamos a colocar todos estes aspectos bélicos naquela pessoa que está ali, que está infectada, que nós muitas vezes até nem sabemos quem é. E na ideia de luta há a ideia de vencedores e vencidos, derrotados também. Exatamente, não é? É culpabilizante, não é? Para quem está com a doença, não é? Exatamente. E toda a linguagem bélica que se criou acerca de... Que ao mesmo tempo é muito interessante porque ajuda a perceber o sistema imunitário, etc. Mas eu concordo em absoluto com a Susan Sontag que é preciso desconstruir e é preciso expor. Desmontar. Então... Porque senão do lado do inimigo, não é? Estão as pessoas que estão infectadas e que foram afetadas por esta infecção. Isso não é justo. Esta frase... que comemora a data Dia Mundial da Luta contra a SIDA devia ser alterada? Eu também não tenho uma solução mágica na manga, não é? Não tenho nenhuma varinha mágica. Provavelmente deveria-se tentar encontrar outra palavra. Em vez exatamente. de luta. Exato. Não é uma luta, não. São respostas. São respostas, dia da prevenção, dia do apoio às pessoas com VIH, não sei. Não pensei ainda muito sobre isso, mas haverá de certeza quem tenha capacidades para pensar sobre isso. De acordo com o novo relatório da DGS, o estigma e a discriminação de quem está infectado por VIH mantém-se quase inalterado 40 anos depois do surgimento do primeiro caso em Portugal com VIH. Isto é razoável? Não tem nada de razoável, como é óbvio. Isto é o resultado de aquilo que nós falávamos no início, não é? De considerar que esta infecção só atinge determinadas pessoas e que essas pessoas são os marginais da sociedade. Quando na realidade isso não é verdade. É uma infecção que se transmite por via sexual, portanto
pode atingir qualquer pessoa, sendo que... E também transfusão sanguínea, não é? Sim, neste momento isso já não acontece. Esperamos que Exato. isso já não aconteça. E penso que não acontece. Mas, de facto, ao ser transmitido por via sexual, pode atingir todas as pessoas que sejam sexualmente ativas. É evidente que há determinadas práticas que são mais arriscadas, têm um risco maior para a transmissão. E é por isso que há, historicamente, um maior número de homens que têm sexo com homens infectados por VIH. Quando se fala... eu tenho muito medo dos números. Mas não está a falar está a falar, isso acontece porque a transmissão de VIH por práticas de sexo anal, que não são exclusivas dos homens que têm sexo com homens, atenção, as relações heterossexuais também podem incluir essa prática. Exatamente, mas a prática de sexo anal é a prática que contém mais risco de transmissão deste vírus, de VIH. E, portanto, é natural, entre aspas, que, de facto, havia transmissão nas pessoas que têm sexo, nos homens que têm sexo com homens, aconteça, se tiverem essa prática, obviamente, aconteça porque está mais facilitada. Porquê que se diz homens que têm sexo com homens e não homossexuais? Tenho que fazer esta pergunta. Claro, é uma nomenclatura que tem, obviamente, também o seu risco, não é? Mas aquilo que se pretende com esta designação de homens que têm sexo com homens é tentar incluir todas as pessoas, ou seja, aqueles que se identificam como homossexuais e aqueles que não se identificam como homossexuais, mas que têm sexo com outros homens. Claro, e ainda, ou seja, bissexuais, bissexuais, ou mesmo aqueles que não se identificam nem com os homossexuais, nem com a bissexualidade, mas que têm, eventualmente, relações com outros homens. E, portanto, do ponto de vista da saúde pública, é fundamental especificar concretamente as práticas, precisamente para tentar incluir o maior número de pessoas. Saíram agora estes dados da DGS sobre o VIH em Portugal. Como é que comenta estes dados sobre 2022? Cada vez há menos pessoas infectadas e com SIDA, não é? Que comentário é que faz? Olha, eu tenho sempre uma grande dificuldade em comentar dados estatísticos recentes. Porquê? Porque há sempre atraso de notificação. É uma realidade, a notificação, os dados são colhidos a partir da notificação que os médicos fazem e apesar da notificação ser obrigatória, na realidade os médicos estão neste momento demasiado ocupados com outras coisas e a notificação das doenças é aquilo que é o menos importante. Então, mas deixe-me dizer aqui, na última década, pelo menos nestes últimos 10 anos, a diminuição foi de 56%, os casos de SIDA desceram 74%. Bom, isto é positivo. Com certeza, sem dúvida absolutamente nenhuma, embora, deixe-me dizer-lhe, a fasquia de Portugal está lá em cima. Portanto, quando a gente... O que quer dizer com isso? Quer dizer que, em comparação com os outros países da Europa, nós tivemos sempre uma percentagem muito mais elevada de casos de SIDA do que o resto da Europa. Isso? Por um atraso de diagnóstico, não é? É um dos grandes problemas ainda. É um dos grandes problemas, é o diagnóstico chamado diagnóstico tardio. E é referido neste relatório, mais uma vez, que há ainda muito diagnóstico tardio. Isto acontece porquê? Olha, pela discriminação, voltamos outra vez à questão da discriminação. Portanto, as pessoas têm medo de fazer um teste porque, apesar de saberem que podem eventualmente ter tido algum contacto com risco, porque têm medo exatamente que lhes aconteça aquilo que elas sabem que acontece às pessoas que estão infectadas. Portanto, problemas de discriminação no trabalho. Não é? Problemas de discriminação no trabalho, na escola, na sociedade, na família. O facto de, por exemplo, uma pessoa que está infectada, se quiser comprar uma casa e tiver que fazer um seguro, isso levanta enormes problemas. Para além de levantar problemas económicos, levanta enormes problemas. O silêncio... a invisibilização, o silêncio mata. E mata as pessoas que não fazem um diagnóstico precoce, não é? Quem já sabe que tem VIH,
mas que é alvo desta discriminação, não é? E sente-a todos os dias. De que maneira? Por pequenas coisas, por saber que há determinado número de coisas que... Porque não pode dizer, não é? Não pode dizer. Não pode dizer que é seropositivo, porque isso vai imediatamente colocar uma série de alertas à volta dessa pessoa. Mas traduza melhor isso. Qual é a importância de haver mais visibilidade, das pessoas revelarem, não esconderem que têm VIH? Isso pode ajudar a vida de cada pessoa com VIH em que aspecto? A própria pessoa deixa de ter necessidade de esconder uma parte da vida dela, que é fundamental, não é? E que a vai marcar para o resto da vida. E viver essa vida, essa parte da vida dela escondida, não é bom para ninguém. Portanto, porque está a viver, eu não direi numa mentira, mas numa ocultação. No dia-a-dia, pode não ter assim uma questão muito importante, mas, por exemplo, no relacionamento mais íntimo e sexual, isso pode ser muito importante. E porque, de facto, a discriminação está presente. Portanto, quando uma pessoa entra dentro de uma situação em que poderá haver um envolvimento sexual, há sempre hesitação. É natural que haja hesitação, não é? Porquê? Porque sabe que pode haver rejeição. Se contar. Acha que é suficientemente sabido, há conhecimento suficiente sobre isto, de que as pessoas com VIH que estão a fazer tratamento não transmitem o VIH? Não há, mas também não há, se formos ver, também não há conhecimento sobre as formas de transmissão. Na realidade, não, os vários inquéritos que têm sido feitos em geral à sociedade. Quais são a maioria das ideias erradas sobre isto? Ainda há quem diga que se transmite através da saliva, por exemplo. Ainda há quem diga que se transmite através do uso das casas de banho. Há coisas mirabolantes que permaneceram dos anos 80. Que permaneceram ao longo de décadas, porque não foi feito, na minha opinião, um trabalho que é repetitivo, que é cansativo, de informar. Estar sempre a informar e estar sempre a dizer. É frequente nós falarmos com algumas pessoas, aconteceu-me várias vezes, falar com algumas pessoas que tinham poder de decisão sobre a questão da prevenção, e as pessoas dizem, mas isso já toda a gente sabe. Bom, já toda a gente sabe no dia X, mas um mês depois há pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de aprender. Portanto, todas estas formas de prevenção, ou seja, de explicar às pessoas como é que se transmite, têm que ser explicadas todos os dias. Têm que ser explicadas todos os dias nas escolas com as crianças. Ou seja, o facto da minha filha saber não quer dizer que a minha neta saiba. Porque quando a minha filha teve essas aulas, a minha neta ainda não existia. Exatamente. Portanto, é preciso fazê-lo e está cada vez mais difícil fazer. Está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil fazer. O ano passado, segundo me lembro, houve uma campanha em que uma série de pessoas de vários perfis, várias idades, várias profissões, deram a cara. Sim, dizendo que tinham VIH. Exatamente. E isto foi revolucionário, não foi? É muito importante, porque de facto... Eu não me lembro de nenhum antes em Portugal assim, com tantas pessoas. Com tantas pessoas, não houve, não é? Não. Eram mais ativistas, bem me lembro. Desta maneira... É muito importante. Quase que havia ali um grupo de pessoas tão variado que parecia que representava a sociedade. Era mais representativo da sociedade. Sim. Porque havia pessoas homossexuais, bissexuais, heterossexuais, com profissões mais variadas, idades mais variadas. Eu lembro-me, estava lá uma senhora de 60 e tal anos, não é? Uhum. Bem me recordo. Nomeadamente, isto é também um avanço. É, sem dúvida absolutamente nenhuma. E é pedagógico para Mas quem... estamos no século XXI, estamos em 2022, que foi quando foi feita essa campanha. Pois. Tudo isso é muito tardio, chega tarde demais. Ou seja, houve muita gente que nos anos 80, nos anos 90 e agora já neste século, que deveria ter tido essa informação, ou seja, deveria ter tido a possibilidade de ver esses modelos à sua frente. Ou seja, isto também pode acontecer. Também me pode acontecer a mim. Está ali uma mulher, esta mulher infectou-se. Eu lembro-me, e dou sempre esse exemplo, muitas das mulheres que eu seguia na minha consulta tinham-se infectado com o único homem que tinham conhecido na vida. Pois. Portanto,
não estavam dentro dos tais setores da população considerados marginais, e tinham-se infectado, e algumas delas tinham sabido na altura em que estavam grávidas da primeira criança, No que passado, é dramático. Pois, e no passado houve vários setores da sociedade, a Igreja e dir-me-á outros grupos, talvez até com poder, que foram contra o uso do preservativo, ou as campanhas que iam até às escolas a defender o uso do preservativo. Isto também atrasou muita coisa. Imenso. Bom, E matou, não é? e matou, exatamente. A Igreja Católica teve durante muitos anos uma posição completamente retrógrada em relação a isso. Mas mais tarde, enfim, demorou o seu tempo lá, enfim, deixou de falar sobre o assunto. Há o célebre cartoon do António, não é? Exatamente. Colocando o Papa João Paulo II Com um preservativo no nariz, exatamente. E depois, os próprios setores do poder também tiveram um papel fundamental, retrógrado, em relação à questão da explicação do que é o preservativo, como é que o preservativo deve ser utilizado. Até os médicos, pessoas da medicina. Com certeza, e até os médicos não são diferentes. Os médicos, a medicina, os médicos e as médicas não são diferentes. Eu aqui tenho tendência a dizer os médicos, por acaso. Mas reparou que eu Reparei. tentei corrigir, sim. Também tiveram o seu papel muito importante sobre essa questão, da mesma maneira que tiveram sobre aquilo que você falou na introdução sobre a profilaxia pré-exposição. Pois, eu quero ir a isso. Somos uma sociedade que ainda penaliza a sexualidade, o prazer, Que não tenho a menor dúvida. ainda em 2024. Completamente. Somos uma sociedade ainda muito retrógrada nesse aspecto. Sim. Apesar de o discurso às vezes ser um discurso, enfim, um bocadinho modernaço, como eu costumo Parece dizer. que somos modernaços, mas porém As coisas são um bocadinho diferentes e revelam-se nestas questões, tão simples quanto sabermos que existe um tratamento, um medicamento que pode evitar que as pessoas se infectem. está a falar da PrEP. Estou a falar da profilaxia pré-exposição. Que é um medicamento que, ao ser tomado, põe as pessoas a salvo a quase a 100%, diga-me, de serem infectadas com VIH. Isto é também revolucionário. Claro. E houve muita gente, mesmo pessoas da classe médica, que não eram favoráveis a isto. Isto porquê? Também por preconceito? Exatamente. Aliás, eu até gostava de ir um bocadinho mais atrás. Antes da PrEP estar disponível, havia uma outra coisa, que era a profilaxia pós-exposição, que era aquilo que nós tínhamos na altura aprovado, como sendo exatamente uma medicação que se fazia durante 28 dias e que se destinava a prevenir depois de ter acontecido a situação de risco. Fosse ele profissional, muitos profissionais de saúde tiveram que o fazer, porque se picavam ou porque se cortavam, e que posteriormente foi alargada à população em geral. E aquilo que nós assistimos, até há bem pouco tempo, era que, de facto, quando as pessoas se dirigiam às urgências dos hospitais, porque infelizmente essa situação só se podia resolver numa urgência do hospital, e aí havia logo uma barreira, quando as pessoas se dirigiam à urgência do hospital, a solicitar e a explicar o que é que tinha acontecido, muitas vezes isso era-lhes recusado. A barreira já existia pelo facto de ter que ir a uma urgência do hospital. Claro. Ninguém quer ir a uma urgência do hospital, muito menos para explicar, que tinha tido uma relação sexual sem preservativo, ou porque o preservativo se tinha rompido, não interessa. Pronto. E depois há sempre a vergonha, não há de ter acontecido comigo, e portanto como tinha que se dar esse passo de ir ao hospital, muita gente não o fez e acabou por ficar realmente infectado. E aqueles que o fizeram, quando lá chegaram, muitas vezes viram isso recusado. Eu assisti e recebi muitas chamadas telefónicas de pessoas que estavam na porta do hospital a dizer: aqui não me dão, vou tentar outro hospital. Isto para começar, portanto, pela profilaxia pós-exposição. O que quer dizer que, de facto, havia um preconceito em relação a isto, que depois se veio a manifestar quando a profilaxia pré-exposição ficou disponível. E aí a questão ainda era mais complicada, porque aí aquelas pessoas que queriam profilaxia pré-exposição estavam a assumir que poderiam eventualmente ter relações sexuais sem preservativo.
E aí convocou-se uma série de preconceitos, mais uma vez. Então, mas agora vais fazer o quê? Exatamente. E, portanto, aí era admitir aquilo que era a prática, e é a prática, que é as pessoas não querem ter relações com preservativo. O que não deixa de não ser curioso, porque de facto aqueles que eram contra a utilização do preservativo agora são aqueles que dizem: mas porque é que não usaste preservativo? Portanto, nós somos de facto uma sociedade cheia de contradições. E penaliza-se a sexualidade. E penalizações, exatamente. A sexualidade livre, não é? Há ainda muita palavra castração, ainda hoje, da sociedade perante a sexualidade, não é? Exatamente. Aliás, a questão da sexualidade também não é muito bem encarada dentro dos próprios consultórios médicos, não é uma coisa banal, ou seja, as pessoas não têm a mesma possibilidade ou à vontade para explicar problemas que tenham com a sua sexualidade, da mesma maneira que explicam problemas ou sintomas que têm com a sua parte respiratória ou com o seu aparelho digestivo. A Maria José é médica, acha que a classe médica também tem aberto espaço de seguro, parece, para que... Tem sido muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Também tem sido parte do problema, não é? É, porque sem dúvida. Há esta ideia de uma certa ideia de moralidade superior, não é? E conservadorismo que culpabiliza quem quer falar da sua sexualidade. Exatamente. E os próprios médicos também não querem falar dela. Portanto, são questões demasiado íntimas e de facto na nossa formação nós não tivemos formação para poder falar sobre isso. Esse é o problema. Falta formação, falta discussão, não é? E falta tratar-se com normalidade a sexualidade que faz parte da vida e das pessoas. Exatamente. A maioria das pessoas ao longo da sua vida tem uma sexualidade ativa. Sim. E essa questão é tão normal de ser vivida e discutida e falada de forma livre como outras questões da vida, e ainda parece que avançamos pouco. Avançamos muito pouco ainda. É muito engraçado, porque eu agora tenho tenho 2 parâmetros de comparação: a minha filha e a minha neta, não é? De que idades? A minha filha tem 45, a minha neta tem 19. E melhorou bastante. Sem dúvida. Para as mulheres também. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Porque a questão da sexualidade e as mulheres também, ainda hoje, as mulheres têm mas está longe quando era jovem, não é? Sim, mas está longe de ser uma coisa igualitária. Ainda não longe, não. De forma nenhuma. Mas já se fala muito sobre isso e eu acho que o importante é falar, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas pronto, uma mulher que vive uma sexualidade mais livre, já sabemos como é que é olhada, não é? Claro. É uma galdeira, não é? Exatamente. E nós homens, com uma sexualidade mais livre, o preconceito é muito menor. Então, se formos heterossexuais, muito menos, não é? Com certeza, exatamente. Também a questão da orientação sexual aqui conta bastante. Para falar da PrEP, então, a PrEP estará disponível fora dos hospitais no primeiro trimestre de 2024. Usando uma terminologia de guerra, é uma grande conquista. É um grande avanço, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas eu não estou assim tão otimista quanto isso. O que é que isso quer dizer? Bom, todos nós sabemos qual é que é o estado da situação do Serviço Nacional de Saúde atualmente, não é verdade? Os médicos de famílias para já precisam de formação. Pronto, voltamos outra vez à questão. É preciso formar as pessoas. Ou seja, se vai disponibilizar um novo serviço às pessoas, é preciso que os médicos saibam o que é que estão a fazer. E falta boa formação aos médicos de família sobre as questões da sexualidade em Portugal ainda? Sim, eu acho que falta. Não, lá ver, eu não quero falar sobre pôr-me nos pés dos médicos de família, porque não sou médica de família, mas sim, eu acho que sim, acho que falta. Mas a questão da PrEP levanta questões de que precisam de formação. Portanto, os médicos vão poder prescrever medicamentos
portanto, precisam de ser formados. Medicamentos novos que não estão habituados a utilizar, que não são da sua prática corrente do dia a dia, portanto, vão ter que ter formação. Isso é um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto é que isso vai levar aos centros de saúde um grupo grande de pessoas, o objetivo é esse, não é? Um grupo grande de pessoas que vai solicitar mais consultas. Vai solicitar mais consultas. Para disponibilizar a PrEP é necessário fazer análises, que não são propriamente só testes rápidos, portanto é necessário fazer também avaliação das infecções de transmissão sexual. Portanto, os serviços estarão preparados para isso? Ora, aí está, exatamente. Eu não sei se os serviços estão preparados para isso. E poderá surgir como está supostamente a dizer, que poderá haver um certo bloqueio. Pode haver um certo bloqueio. É o que espera. Exato. Em Lisboa esse bloqueio pode ser, enfim, de certa forma facilitado ou melhorado pelo facto do checkpoint poder eventualmente, mas o checkpoint não resolve, como é evidente, é uma instituição. É um espaço onde os homens que têm sexo com homens podem recorrer. Exatamente. A isto no Príncipe Real em Lisboa. Exatamente. Agora, não vai resolver o problema do país. Nem de Lisboa inteira sequer. Exato. Não tem capacidade para tal. Portanto, eu tenho algum medo e algum receio que isso seja um anúncio que depois, para ser posto em prática, não é? Demora algum tempo e que seja uma esperança que se cria, que seja difícil de ultrapassar. Mas a PrEP implementada, as pessoas que tomarem PrEP estão a salvo de se infectarem com o VIH, mesmo tendo comportamentos sexuais ditos mais arriscados? A PrEP faz exatamente isso, que é evitar que alguém que contacte com uma pessoa seropositiva se infecte. Ou seja, a toma daquele medicamento destina-se exatamente a fazer com que o vírus, ao entrar, não seja depois absorvido pelo sistema imunitário e provoque infecção. Quer dizer que chega a ser mais eficaz do que o uso do preservativo? Sim, porque o uso do preservativo, a taxa de sucesso, se pensarmos que estão eliminadas todas as outras barreiras da negação, as mulheres não poderem controlar o uso do preservativo aos homens, etc., partindo do princípio que isso tudo está eliminado, o uso do preservativo, enfim, chega ali aos 90%. A PrEP chega quase aos 100%. Não há nada 100% eficaz. Não é verdade? E, portanto, isso é de facto, sem dúvida nenhuma, uma atitude revolucionária. Repare, isto não é novo, porque quando nós medicamos as mulheres grávidas seropositivas para o VIH, estamos a fazer profilaxia pré-exposição ao bebé que vai nascer. Portanto, isto é uma coisa muito antiga. Pretende-se a dizer que agora isto é uma coisa muito moderna. Mas é um passo importante de democratizar, dar acesso nos hospitais às pessoas e passar este conhecimento que as pessoas podem prevenir-se e viver uma sexualidade mais livre. Sem dúvida. Se acontecer, livre. Podemos dizer livre de risco de infecção de VIH. Isto é muito importante. É fundamental. Não se devia ter começado, na minha opinião, por atirar com essas pessoas para dentro dos hospitais. Ou seja, faria de outra maneira. Porque está tudo errado. Não se pega num grupo grande de pessoas saudáveis e as obriga a ir dentro de um hospital. Não é bom para elas, nem é bom para quem lá está a trabalhar. Verdade. Portanto, dirá que no futuro o ideal é que de facto a PrEP esteja acessível nas farmácias. Nos médicos de família, sim. Nas farmácias, pronto, vamos ver se de facto isso é execuível. Mas, sim. Faria sentido? Faria. A pílula do dia seguinte também está, a pílula anticoncepcional para as mulheres também está. Aliás, há um grande paralelo entre a profilaxia pré-exposição e a pílula anticoncepcional. Eu fiz esse paralelo durante muitas vezes. E como é que os seus colegas reagiram a isso? Reagiam bastante mal, diga-se passagem. Mas quer dizer, também quando apareceu a pílula anticoncepcional, também muitos colegas meus reagiram muito mal nos anos 60 e nos anos 70. Portanto, é a repetição dos preconceitos. Que tem reflexos na vida das pessoas e na saúde das pessoas. E na vida, exatamente, e fez com que muitas pessoas se infectassem, e está a fazer. O que foi péssimo desse ponto de vista. Sei que alguns amigos seus se infectaram. Sim, exatamente, na altura em que se começou a falar e a pressionar no sentido da disponibilidade da profilaxia pré-exposição, e de facto isso para mim foi marcante.
sem dúvida absolutamente nenhuma. Foi uma situação que me arrasou. Imagino. Disse-me no outro dia que foi toda a vida uma pessoa provocadora e com mau feitio. É mesmo assim? Ou essa imagem também é reflexo, resultado de andar há uma vida a ir contra um certo sistema e ser uma mulher heterossexual, a apoiar comunidades marginalizadas, estar do lado delas? Isso tem-na colocado nesse lugar da mulher com mau feitio a comprar brigas? É o que as pessoas dizem de mim. Eu, por acaso, eu não aprovo especialmente, mas também já vesti esse hábito. Já, não é? Já, claro, sim. E quando dizem, mas tu tens imenso mau feitio, eu digo, pronto, terei sempre até ao fim da vida. Ao se ter aliado à comunidade LGBTQIA+, colocou-a num lugar de mulher com mau feitio, difícil, provocadora, que não faz parte sim, do sistema? Colocou, mas considero isso até um bocadinho absurdo, porque, quer dizer, porque é que é preciso... Porque é que uma pessoa heterossexual não pode aliar-se, não pode considerar aquela a sua luta também? É uma questão um bocado, às vezes é engraçado. Aliás, há imensa gente que questiona a minha orientação sexual, eu até já me rio. Acontece muito frequentemente, não é? Questiona, eu às vezes penso assim, bom, então, mas se calhar estás a repetir o estereótipo ao contrário, não é? Voltamos aqui à conversa que tivemos antes desta entrevista, que é, eu não acho que seja uma pessoa muito interessante e não vejo muito interesse em falar sobre mim, quer dizer, podemos dizer que se tem aliado a causas muito interessantes e importantes. Sim, acho que sim. Estou a dar a volta ao texto e não me estou a sair mal, pois não. Não. Ou seja, isso tem muita importância, tem tido muita importância no seu percurso, não? Vamos lá ver. Eu sou a pessoa que sou porque conheci estas pessoas todas ao longo da minha vida. O que é que lhe deram? Estas pessoas tratadas como marginais? Deram-me mundo, essencialmente. Deram-me mundo. Eu percebi uma série de coisas que não teria percebido se tivesse sido uma médica que fizesse o meu trabalhinho das 9 às 5 e que me viesse embora para casa. Isto é o que eu acho, não tenho nada contra, cada um escolhe o que é. E deram-lhe mundo e deram-lhe conhecimento. Deram-me mundo, deram-me cultura, deram-me conhecimento. Até é importante para a sua atividade médica. Com certeza, deram-me amizade, deram-me a conhecer a sua vida em aspectos íntimos que provavelmente não falavam com mais ninguém. Isso é uma coisa que ou seja, a nossa obrigação de confidencialidade é uma coisa que permite segurança por exemplo, no gabinete de consulta. Ou seja, ali era um espaço seguro. As pessoas podiam falar do que quisessem. E falávamos de muita coisa, falávamos de tudo. Sem os tais preconceitos. Sem preconceitos, era muito frequente falarmos de cultura, de livros, de música. Portanto, havia uma troca. Eu tinha alguma coisa para dar, porque era médica, mas as pessoas que estavam ali à minha frente tinham imenso para me dar. E para ensinar também. E eu costumo dizer que sou um bocadinho vampiresca, portanto, eu quero sempre saber mais. Sempre foi assim? Essa curiosa ávida por... Acho que sim. Vem de onde? De sempre? Não sei de onde é que vem, mas não sei explicar. Aquilo que eu estava a dizer, que até na sua prática enquanto médica, estas comunidades ajudaram-na a saber mais sobre a sua prática. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. E esse tipo de generosidade ou de humildade é comum na classe médica? Esta infecção teve uma característica nos anos 80 que foi, ninguém sabia nada sobre isto. Ninguém sabia nada sobre VIH, sobre SIDA. Nem os médicos, nem a sociedade, nem os doentes. Mas quem começou a saber primeiro até foram os doentes. Porque se organizaram, portanto, eu estou a falar do mundo ocidental, Estados Unidos, enfim, França, Inglaterra, etc. Porque se organizaram e começaram a perceber o que é que se estava a passar muito mais rapidamente, sem os preconceitos que tinha a classe médica, e começaram a fazer a prevenção da doença. Quem fez, de facto,
os grandes movimentos de prevenção não foi a saúde pública nos diferentes países, foram as organizações dos doentes. Portanto, esta doença teve essa característica. Os doentes sabiam mais do que nós. Os doentes tinham acesso a mais informação do que nós. Os doentes tinham acesso à World Wide Net, que nós não tínhamos. Nos hospitais não havia internet. Mas os doentes, alguns deles, porque pertenciam a uma classe económica bastante elevada, porque tinham muitas ligações com outros países, outros amigos, etc., que estavam exatamente a viver o mesmo problema, traziam-nos essa informação. Portanto, isto é curioso verificarmos isto. É que, de facto, esta doença tinha características revolucionárias, entre aspas, e mudou muito a forma como a relação médico-doente se estabeleceu. Como sabe, a relação médico-doente é sempre desigual. O poder está do lado do médico e o doente que está à nossa frente, ou a doente que está à nossa frente, tem menos informação, tem menos poder de decisão. E quando recorre ao médico ou à médica está Numa particularmente situação fragilizado. vulnerável. Exatamente. Aqui era exatamente o contrário. A pessoa mais vulnerável era aquela que tinha mais informação e que questionava o médico. Para mim isso é fascinante e é muito interessante. E daí se desenvolveu todo um circuito fundamental em que os doentes cresceram, usaram os seus conhecimentos, construíram associações e fizeram aquilo que todos nós já vimos em filmes, a pressão necessária junto das autoridades competentes para a disponibilização de novos medicamentos, novas combinações terapêuticas. E a história da SIDA é essa. Muito temos a agradecer às pessoas que na altura fizeram aquilo que agora alguns jovens fazem nas faculdades por causa do clima e que são tão ridicularizados. Não. As pessoas com VIH fizeram exatamente isso. Acorrentaram-se aos edifícios da FDA nos Estados Unidos, deitaram-se no chão. A Stonewall foi essa revolução exatamente. De uma comunidade com as pessoas trans à frente, exatamente. Não é? Em luta pelos seus direitos civis e depois mais tarde na luta em busca de respostas para o VIH. Exatamente, sem dúvida absolutamente nenhuma. E isso tudo teve consequências que ainda se refletem hoje em dia, nomeadamente em relação à aprovação dos medicamentos, aos ensaios clínicos, etc. As pessoas trans têm sido sempre o grupo mais fragilizado e mais estigmatizado e alvo de preconceito da sociedade e também de alguma classe médica, não? Sim, e dentro da própria comunidade LGBT. Sim. Pois. Não é? Pronto, LGBT, etc. E mais. Ou seja, em Portugal, eu falo daquilo que sei, que é a realidade que eu vivi, não é? Em Portugal, as pessoas trans foram as últimas a aparecer nas consultas, porque de facto não era nem continua a ser fácil para uma mulher trans, não é? Apresentar-se num hospital para nenhuma consulta. Para nenhuma consulta. As últimas a aparecer nas consultas e as primeiras a aparecer nos jornais. Exatamente. Porque, não é? Exatamente. A visibilidade da SIDA, do HIV, tinha como fotos as mulheres trans ou travestis, profissionais do sexo, nomeadamente. Que eram as únicas que tinham, que era possível olhar e apontar. Exato. Para os gays não era fácil, não é? Pronto. E, portanto, as mulheres trans, a comunidade trans feminina, foi de facto uma comunidade altamente afetada por todo o tipo de discriminação e, como sabemos, a discriminação mata e, portanto, tem uma série de fatores de risco que são muito pesados. Portanto, em termos de uso de drogas, uso de álcool, doença mental, suicídio, porque de facto tem uma vida que é uma vida muitíssimo difícil. Pois, a marginalização traz... exatamente, altamente marginalizada. Exatamente. Traz esse resultado. Bom, eu agora gostava de
que ouvisse um áudio ligado ao que estamos a falar e que depois comentasse: chegámos, Maria José, chegámos àquele grande momento que esperava. Está preparada? Não. Então, ainda bem. Olá, Maria José. Olá, Mami. Olá, Misé. Bom, isto depende do dia e do espírito. Meu segundo pilar, minha mãe adotiva, minha irmã mais velha, minha conselheira, enfim, minha amiga. Já me esquecia. Olá, mentora. Grande parte do que fiz na e da minha vida devo-te principalmente a ti. Foste tu quem me ensinou e guiou a defender causas. Foste tu quem me introduziu nos meandros do ativismo, que tu própria fundaste inadvertidamente, ou se preferires inconscientemente, desde a defesa dos direitos das pessoas seropositivas, dos usadores de droga, das LGBTs e, mais difícil ainda, das pessoas trans. Foi contigo que aprendi da importância de termos aliadas nas lutas sobre a igualdade de direitos que sempre defendeste. E embora eu acho que merecias o título de Traveco honorífica, nunca vi ninguém mencionar o teu nome no papel decisivo que tiveste no início do chamado ativismo trans. Ou outros. Aliás, nem o teu, nem o do Sérgio Vitorino, por exemplo. Mas eu sei o quanto tudo isso te passa ao lado. Nunca gostaste de ribaltas efêmeras. Para ti, os teus princípios e as tuas convicções são dificilmente compatíveis com a plumagem vaporosa, mas frágil dos pavões. Mas gostas de um bom espetáculo, desde que o mesmo não ponha em causa a dignidade de qualquer ser vivo. Como fazes parte da minha vida no cotidiano, nunca tive que refletir muito sobre quem é Maria José Campos. Mas uma vez aceito o desafio, o que me vem à cabeça são coisas aparentemente tão sumárias como teres o teu telefone sempre ligado. Nunca recusares uma chamada e é tanta a gente que te liga a qualquer hora do dia e da noite. Teres sempre um quarto disponível para receber em tua casa. Essa humanidade que te caracteriza fez de ti a médica e o ser humano que tu és. E que eu mais admiro e respeito. Nós respeitamos, porque falo de mim, por mim e pelo Alexandre também. E tudo isto, mesmo quando gozas com as minhas mules, ou como tu lhes chamas, os meus chinelos de quarto. Desculpa. Solicitaram-me que te lançasse uma pergunta. Mas como aprendi também contigo, de que as pessoas devem de ser livres, inclusivamente de cometer os seus erros, desde que em consciência dos riscos que incorrem, liberto-te desse fardo de teres que me responder a uma pergunta minha, que de todas as formas seria politicamente incorreta. A minha pergunta, claro. Por isso, fala e diz o que bem entenderes, ou se preferires, não fales nada, porque muitas vezes o silêncio é por demais precioso. E neste caso, quem sabe, confrangedor para o Bernardo Mendonça, sem malícia. Eu e o Alexandre gostamos muito de ti, Maria José. Bom, acabamos de ouvir o testemunho comovente da atriz, ativista, mulher trans, pioneira do ativismo trans, Jo Bernardo, que aqui fez um retrato íntimo da Maria José Campos. E eu vou querer ouvir o seu comentário a este áudio. A Maria José comoveu-se. Eu próprio também me comovi a ouvir. E que vou-lhe querer colocar algumas perguntas sobre o que foi dito, já que a Jo foi tramada para mim e recusou-se a lançar uma pergunta, libertando-a desse fardo.
Vou querer saber mais sobre este longo caminho de ativismo na medicina e na vida, feito de tanta coisa, os erros que cometeu em consciência ou não sei. Claro que quero saber mais sobre esse filme que fez com um ator porno, o ter andado na droga, como diz, e como tem sido a relação com o amor, a sexualidade e com a família. E claro, quero que partilhe o que anda a ler e as músicas que a acompanham. E vamos para onde esta conversa nos levar, com ou sem lágrimas ou risos. Vamos até lá para a segunda parte. Boas escutas.